A geografia física no Brasil é um ramo da geografia que estuda os elementos naturais do espaço geográfico e suas interações. Seu foco está na análise dos processos naturais e suas influências na dinâmica ambiental e na ocupação humana. Dentro do contexto brasileiro, essa disciplina é particularmente relevante devido à vasta diversidade natural do país, que inclui biomas únicos, recursos hídricos abundantes e uma geologia variada. Ela abrange os seguintes campos de estudo: geomorfologia. Analisa o relevo brasileiro, como planícies, planaltos e depressões, além de processos de erosão e sedimentação que moldam a paisagem. Climatologia. Estuda os climas predominantes no Brasil, como tropical, equatorial e subtropical, destacando fenômenos climáticos e sua influência na agricultura e na vida humana. Hidrografia. Foca nos rios, lagos e aquíferos, com destaque para bacias hidrográficas como a do Amazonas, do Paraná e do São Francisco. Biogeografia examina os biomas brasileiros, como Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas e Pantanal, além de suas características e desafios ambientais. Pedologia. Investiga os tipos de solo no Brasil, sua formação e aptidão para diferentes usos agrícolas. No Brasil, a geografia física também assume um papel aplicado, contribuindo para o planejamento ambiental, gestão de recursos naturais e mitigação de impactos causados por atividades humanas, como desmatamento, mineração e urbanização desordenada. Acadêmicos e instituições brasileiras têm se destacado nesse campo, produzindo pesquisas sobre mudanças climáticas, conservação de biomas e prevenção de desastres naturais. A geografia física é, portanto, essencial para a compreensão e manejo sustentável do território brasileiro. No contexto da geologia e das placas tectônicas, o Brasil apresenta características particulares, pois está localizado no centro da placa sul-americana, uma das grandes placas tectônicas da crosta terrestre. Diferentemente de regiões situadas nas bordas de placas, onde ocorrem atividades tectônicas intensas como terremotos e vulcanismo, o Brasil está em uma região geologicamente estável, chamada de cráton, que é composta por formações antigas e consolidadas. Principais características das placas tectônicas no Brasil: posição no interior da placa tectônica. A localização do Brasil no centro da placa sul-americana faz com que o país seja uma área de estabilidade tectônica, sem vulcões ativos e com baixa incidência de terremotos de grande magnitude. Os eventos sísmicos registrados são geralmente de baixa intensidade e causados por falhas geológicas locais. Influência das bordas da placa. Apesar de sua estabilidade interna, o Brasil sofre efeitos indiretos da dinâmica das bordas da placa sul-americana. No lado oeste, a interação com a placa de Nazca gera a formação da Cordilheira dos Andes e influencia movimentos de compressão no continente. Essa pressão é uma das razões para a formação de falhas geológicas no território brasileiro. Evolução geológica do território brasileiro. O território do Brasil foi moldado ao longo de bilhões de anos, com episódios de colisão entre antigas placas tectônicas que deram origem a cinturões orogênicos, como o Cinturão do Atlântico. Esses eventos ocorreram durante o Pré-Cambriano, há mais de 600 milhões de anos, quando os continentes se formavam. Estruturas geológicas relacionadas: crátons e escudos cristalinos. Os crátons brasileiros, como o cráton amazônico, o cráton do São Francisco e o cráton do Paraná, são blocos rígidos e antigos que compõem a base geológica do país. Eles são formados por rochas ígneas e metamórficas extremamente antigas, algumas com mais de 2 bilhões de anos. Bacias sedimentares. Essas áreas resultaram do acúmulo de sedimentos ao longo de milhões de anos em regiões mais baixas do território. Exemplos incluem a Bacia do Paraná e a Bacia do Amazonas, que são ricas em recursos minerais e fósseis. Falhas geológicas. Embora o Brasil esteja distante das zonas de convergência de placas, possui falhas geológicas que podem gerar terremotos de baixa magnitude. Entre elas estão a falha de Vitória Trindade e a falha do Acre, que concentram parte da atividade sísmica do país. A importância para o Brasil. Embora a dinâmica das placas tectônicas tenha menor impacto direto no Brasil, o estudo dessas estruturas é crucial para entender a origem dos recursos minerais, como ferro, ouro e petróleo, frequentemente associados a antigos processos tectônicos. Os riscos sísmicos localizados, importantes para o planejamento de grandes obras de engenharia. A formação e evolução do relevo, como serras e planaltos que moldam a paisagem brasileira.
A estabilidade geológica brasileira é, portanto, um reflexo direto de sua posição central na placa sul-americana, contrastando com regiões de alta atividade tectônica nas bordas dessa mesma placa. No contexto da geologia e das placas tectônicas, o Brasil apresenta características particulares, pois está localizado no centro. A formação do território brasileiro está ligada a eventos geológicos que ocorreram ao longo de bilhões de anos e moldaram o relevo, os solos e os recursos naturais do país. Esses processos estão diretamente relacionados às grandes transformações que a Terra experimentou, como a formação e separação de supercontinentes e a dinâmica das placas tectônicas. Origem e evolução geológica. Pré-cambriano, entre 4,6 bilhões e 540 milhões de anos atrás. Esse é o período mais longo da história geológica e, durante ele, ocorreu a formação das estruturas geológicas mais antigas do Brasil. Crátons, grandes blocos rochosos estáveis que formam a base do território. Exemplos incluem o Cráton Amazônico, o Cráton do São Francisco e o Cráton do Paraná. Essas regiões são compostas por rochas ígneas e metamórficas, muitas delas com idades superiores a 2 bilhões de anos. Escudos cristalinos, áreas de superfície exposta dos crátons, como o escudo atlântico e o escudo das Guianas, que foram erodidos ao longo do tempo. Formação de minerais metálicos. Durante esse período, ocorreram processos que originaram depósitos de ferro, ouro, manganês e outros metais presentes em regiões como o quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. Paleozoico, entre 540 milhões e 250 milhões de anos atrás. Durante o Paleozoico, o território brasileiro estava parcialmente coberto por mares interiores, o que favoreceu formação de bacias sedimentares. Grandes áreas de sedimentação, como a Bacia do Paraná, acumularam sedimentos marinhos e continentais que mais tarde originaram camadas de rochas como arenitos e calcários. Eventos tectônicos e orogenias. A colisão de placas no final do pré-cambriano resultou na formação de cadeias montanhosas, como a faixa brasiliana, que depois foram erodidas. Mesozoico, entre 250 milhões e 76 milhões de anos atrás. Esse período foi marcado por eventos que transformaram significativamente o território. Separação de Pangeia. A fragmentação do supercontinente Pangeia resultou na criação do Oceano Atlântico e na separação entre a América do Sul e a África. Esse evento é crucial para a configuração atual do território brasileiro. Derrames basálticos. No início da separação, ocorreram erupções vulcânicas na região sul do Brasil, formando os derrames de basalto que deram origem ao solo fértil de terra roxa, predominante em áreas como o Paraná. Formação de petróleo. A sedimentação nas bacias costeiras, como a Bacia de Campos, acumulou matéria orgânica que, ao longo de milhões de anos, se transformou em petróleo. Cenozoico, entre 66 milhões de anos atrás e o presente. Esse é o período mais recente da história geológica, marcado pela consolidação do relevo atual, erosão e sedimentação. O território brasileiro passou por intensa erosão, especialmente em áreas de escudos cristalinos, o que resultou no transporte de sedimentos para as bacias sedimentares. Formação de planaltos e depressões. As estruturas do relevo brasileiro, como o Planalto Central, o Planalto Meridional e as depressões periféricas, tomaram forma. Mudanças climáticas. O Brasil experimentou variações climáticas que influenciaram a formação de biomas como o Cerrado, a Amazônia e a Caatinga. Estruturas geológicas principais. Crátons representam as áreas mais antigas e estáveis do território. Bacias sedimentares ocupam cerca de 64% da superfície do Brasil e incluem importantes reservas de petróleo, gás natural e aquíferos. Dobramentos antigos. Áreas como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira foram formadas por movimentos tectônicos no passado. Importância geológica. A evolução geológica do Brasil resultou em um território rico em recursos naturais. Minerais metálicos. O quadrilátero ferrífero e Carajás abrigam grandes depósitos de ferro, ouro e bauxita. Recursos energéticos. As bacias sedimentares são ricas em petróleo, gás natural e carvão mineral. Solos férteis. A terra roxa, formada por basaltos erodidos, é fundamental para a agricultura no sul do país. A formação do território brasileiro reflete bilhões de anos de transformações que definiram não apenas sua geologia, mas também sua biodiversidade e potencial econômico.
O relevo brasileiro é marcado pela diversidade de formas e pela predominância de estruturas antigas e desgastadas, resultado de bilhões de anos de transformações geológicas e processos erosivos. Ele não apresenta cadeias montanhosas recentes e altas, como as encontradas nos Andes, mas é composto por planaltos, planícies e depressões que moldam a paisagem natural do território. Características gerais: altitude média relativamente baixa, com cerca de 60% do território situado abaixo de 600 metros de altitude. Formação antiga, resultante de estruturas geológicas antigas, como crátons e bacias sedimentares, fortemente modificadas por erosão. Estabilidade tectônica. Por estar no centro da placa sul-americana, o relevo brasileiro é pouco influenciado por atividades tectônicas recentes, como terremotos e vulcanismo. Unidades do relevo brasileiro. De acordo com a classificação moderna proposta por Jurandir Ross em 1989, baseada em estudos geomorfológicos e imagens de satélite, o relevo do Brasil é dividido em três grandes categorias. Planaltos. São áreas de maior altitude, onde os processos de erosão predominam sobre os de sedimentação. Representam cerca de 60% do território brasileiro. Planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Abrangem estados como São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Formados por derrames de basalto, apresentam solos férteis como a terra roxa. Planalto Central. Abrange grande parte do centro-oeste, com altitudes médias e formas suaves. É uma área importante para o cerrado. Planalto das Guianas. Localizado no extremo norte do país, é a região onde se encontra o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, 2.995 metros. Planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste incluem formações como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que acompanham o litoral. Planícies são áreas mais baixas, onde predominam os processos de sedimentação, representam de 6% do território brasileiro. Planície amazônica, formada por sedimentos recentes trazidos pelos rios da Bacia Amazônica, possui áreas de várzeas que são periodicamente inundadas. Planície do Pantanal, localizada no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é uma das maiores planícies alagadas do mundo, conhecida pela rica biodiversidade. Planície costeira, presente ao longo do litoral, inclui manguezais, restingas e lagoas. Depressões. São áreas rebaixadas em relação aos planaltos adjacentes moldadas por longos períodos de erosão. Correspondem a cerca de 34% do território brasileiro. Depressão Sertaneja do São Francisco, localizada no semiárido, apresenta relevo baixo e clima seco. Depressões periféricas, envolvem planaltos em várias partes do país, como no sudeste e no sul. Depressão Amazônica, localizada entre os planaltos das Guianas e do Brasil Central, acompanha a Bacia Amazônica. Formação e processos do relevo. Erosão, a ação de ventos, águas e mudanças climáticas ao longo de milhões de anos desgastou cadeias montanhosas antigas, transformando-as em planaltos e depressões. Sedimentação. Depósitos fluviais e marinhos deram origem às planícies e às bacias sedimentares. Intemperismo. O clima tropical favorece o intemperismo químico, alterando minerais e solos. Importância do relevo brasileiro. Agricultura. As áreas de planaltos com solos férteis, como no centro-oeste e no sul, são fundamentais para a produção agrícola. Recursos hídricos. As características do relevo facilitam a formação de grandes bacias hidrográficas como a Amazônica, do Paraná e do São Francisco. Biodiversidade. A variação do relevo contribui para a diversidade de biomas e ecossistemas, como florestas, cerrados e pantanais. O relevo brasileiro, apesar de pouco acidentado em comparação com outras partes do mundo, é essencial para a geografia, economia e biodiversidade do país, moldando os usos do território e as paisagens naturais. As bacias hidrográficas brasileiras são vastas regiões drenadas pelos principais e seus afluentes, formando sistemas fluviais interligados. O Brasil é privilegiado em termos de recursos hídricos, possuindo a maior reserva de água doce superficial do mundo. Essas bacias desempenham um papel essencial para a biodiversidade, a economia e a vida humana no país. Características gerais: extensão territorial. Aproximadamente 55% do território brasileiro está coberto por bacias hidrográficas de grande porte. Rios predominantes. A maioria dos rios brasileiros é perene, ou seja, mantém o fluxo de água ao longo do ano devido ao clima tropical e à abundância de chuvas. Divisão geográfica.
As bacias brasileiras podem ser agrupadas em 12 regiões hidrográficas, definidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Principais bacias hidrográficas do Brasil. Bacia Amazônica, extensão. Maior bacia hidrográfica do mundo, cobre cerca de 45% do território brasileiro. Rio Principal, Rio Amazonas, com mais de 7.000 quilômetros de extensão, contando sua nascente no Peru. Características: rios volumosos, regime predominantemente pluvial e áreas de várzea. Importância: rica biodiversidade, transporte fluvial, pesca e potencial hidroelétrico. Bacia do Tocantins-Araguaia, extensão, maior bacia exclusivamente brasileira, ocupando cerca de 10% do território. Rios principais: Tocantins e Araguaia. Características: regime tropical, com chuvas concentradas no verão. Importância: usina hidrelétrica de Tucuruí e desenvolvimento econômico no Cerrado. Bacia do São Francisco, abrange cerca de 8% do território, atravessando o semiárido. Rio principal: Rio São Francisco, conhecido como Rio da Integração Nacional. Características: importante para irrigação, abastecimento e geração de energia elétrica. Usina de Sobradinho. Importância: sustenta a agricultura e comunidades ribeirinhas. Bacia do Paraná, extensão, uma das mais exploradas, cobre cerca de 10% do território. Rio principal, Rio Paraná, formado pela confluência dos rios Grande e Paranaíba. Características: abriga grandes reservatórios hidroelétricos, como Itaipu. Importância: produção de energia, transporte e agricultura, exão agronegócio na região Centro-Sul. Bacia do Paraguai, extensão, predomina na região do Pantanal. Rio principal, Rio Paraguai. Características: regime pluvial com inundações sazonais que sustentam o ecossistema pantaneiro. E importância: turismo, pecuária extensiva e biodiversidade. Bacia do Uruguai. Localizada na região sul, cobre cerca de 3% do território. Rio principal, Rio Uruguai. Características: rios com grande declividade, ideais para a geração de energia elétrica. Importância: usinas hidroelétricas e agricultura. Bacia do Atlântico, dividida em porções norte, nordeste, leste e sudeste-sul. Extensão: formada por diversas bacias menores, drena áreas costeiras. Rios principais: varia por região. No nordeste destaca-se o Rio Parnaíba, no sudeste o Rio Doce e o Rio Paraíba do Sul. Características: pequenos cursos d'água em relação às grandes bacias interiores. Importância: abastecimento urbano, agricultura e geração de energia. Importância das bacias hidrográficas brasileiras. Biodiversidade: abrigam ecossistemas ricos, como a Amazônia e o Pantanal. Economia: são essenciais para a agricultura, a geração de energia elétrica, hidroelétricas e o transporte fluvial. Abastecimento: fornecem água para consumo humano, irrigação e indústrias. Cultura: muitas comunidades tradicionais e indígenas dependem diretamente desses rios. A abundância de recursos hídricos no Brasil torna as bacias hidrográficas estratégicas para o desenvolvimento sustentável, mas também exige uma gestão cuidadosa para evitar problemas como poluição, desmatamento e conflitos pelo uso da água. O Brasil possui grande diversidade climática devido à sua vasta extensão territorial, localização na zona tropical e características físicas, como relevo e vegetação. Apesar de predominar o clima quente em grande parte do território, variações significativas ocorrem devido a fatores regionais e geográficos. Tipos de clima no Brasil: clima equatorial, região predominante, Amazônia, norte do Brasil. Características: altas temperaturas médias anuais entre 25 e 27 graus Celsius. Pequena amplitude térmica, variação de temperaturas ao longo do ano. Chuvas abundantes e bem distribuídas durante o ano, com índices superiores a 2.000 milímetros anuais. Influência climática: massa de ar equatorial úmida. Impacto ambiental: sustenta a floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo. Clima tropical: região predominante, centro-oeste, a parte do sudeste e nordeste. Características: verões quentes e chuvosos e invernos secos. Temperaturas médias entre 20 e 28 graus Celsius. Precipitação média anual entre 1.000 e 1.800. Influência climática: alternância entre a massa tropical atlântica, no verão, e a massa polar atlântica, AMPA, no inverno. Impacto ambiental: predominante no Cerrado, onde as chuvas definem a sazonalidade da vegetação. Clima semiárido, região predominante, sertão nordestino.
Características: altas temperaturas médias acima de 25 graus Celsius. Chuvas irregulares e escassas, concentradas em curtos períodos, com índices anuais inferiores a 800 milímetros. Alta taxa de evaporação, dificultando a retenção de água no solo. Influência climática, massa tropical continental, MTC, e influência reduzida da massa polar atlântica. Impacto ambiental, predomina na Caatinga, um bioma adaptado às condições de aridez. Clima tropical de altitude, região predominante, áreas elevadas do sudeste e parte do centro-oeste. Características: temperaturas médias anuais entre 18 e 22 graus Celsius, com invernos mais frios. Chuvas concentradas no verão, com média anual entre 1.200 e 1.800 milímetros. Maior amplitude térmica devido à altitude. Influência climática: massa tropical atlântica. Impacto ambiental: influencia a vegetação de Mata Atlântica e áreas de transição. Clima tropical úmido ou litorâneo úmido. Região predominante, faixa litorânea do nordeste ao sudeste. Características: temperaturas elevadas e constantes, média anual entre 24 e 26 graus. Chuvas abundantes, distribuídas de forma irregular, com picos no inverno. Índices pluviométricos superiores a 1.500 milímetros anuais. Influência climática: massa tropical atlântica. Impacto ambiental: preservação da vegetação de restinga e manguezais. Clima subtropical, região predominante, sul do Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio. Características: temperaturas médias anuais mais baixas, entre 14 e 22 graus Celsius. Maior amplitude térmica, com invernos frios e verões quentes. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com média entre 1.500 e 2.000 milímetros anuais. Influência climática: massa polar atlântica. Impacto ambiental: sustenta campos, florestas de araucárias e áreas agrícolas. Fatores que influenciam o clima no Brasil. 1. Latitude. Grande parte do território está na zona tropical, o que favorece temperaturas elevadas. 2. Altitude. Áreas mais elevadas, como a Serra da Mantiqueira e os Planaltos do Sul, apresentam climas mais amenos. 3. Correntes marítimas. A corrente do Brasil, quente, influencia as áreas litorâneas, enquanto a corrente das Malvinas, fria, afeta o sul. 4. Massas de ar. Massa equatorial úmida, MEA, traz calor e umidade à Amazônia. Massa tropical atlântica, MTA, atua no litoral e no sudeste. Massa polar atlântica pode causar frentes frias, geadas e chuvas no inverno. Massa tropical continental, quente e seca, influencia o interior. Importância da diversidade climática. Agricultura. Climas tropicais e subtropicais favorecem diferentes culturas, como soja, café e cana-de-açúcar. Recursos hídricos. Chuvas abundantes garantem grandes bacias hidrográficas, mas áreas semiáridas enfrentam desafios de abastecimento. Biodiversidade. A variedade de climas sustenta biomas únicos, como a floresta amazônica, o cerrado e a Mata Atlântica. A diversidade climática brasileira contribui para a riqueza ambiental e econômica do país, mas também exige políticas específicas para lidar com desafios como a seca no Nordeste e os impactos das mudanças climáticas. A dinâmica atmosférica no Brasil é influenciada por sua localização geográfica, extensão territorial, relevo e presença de diferentes massas de ar que interagem ao longo do ano. Esses fatores moldam o clima, determinam os regimes de chuvas e geram fenômenos específicos, como frentes frias e secas prolongadas. Fatores principais da dinâmica atmosférica no Brasil: massas de ar atuantes. As massas de ar são grandes volumes de ar com características homogêneas de temperatura, pressão e umidade. No Brasil, elas desempenham um papel fundamental. Massa equatorial continental, MC, origem Amazônia. Características: quente e extremamente úmida. Impactos: gera chuvas intensas na Amazônia e influencia o regime hídrico de outras regiões. Massa equatorial atlântica, origem Oceano Atlântico, próximo ao Equador. Características: quente e úmida. Impactos: afeta o clima litorâneo do norte e nordeste. Massa tropical continental. Origem: Chaco Paraguaio. Características: quente e seca. Impactos: predomina no interior do Brasil durante o inverno, contribuindo para a seca no centro-oeste e nordeste. Massa tropical atlântica. Origem: Oceano Atlântico, região tropical. Características: quente e úmida. Impactos: atua no litoral do Nordeste, Sudeste e Sul, trazendo chuvas orográficas. Polar Atlântica, origem Polo Sul,
Características: fria e seca, mas pode ser úmida ao passar pelo oceano. Impactos: responsável pelas frentes frias, queda de temperatura, geadas e chuvas frontais no inverno. Fenômenos climáticos no Brasil. Frentes frias ocorrem quando a massa polar atlântica avança sobre massas quentes, gerando chuvas intensas, queda de temperatura e ventos fortes, principalmente no sul, sudeste e centro-oeste. Zona de convergência do Atlântico Sul, ZCAS, uma faixa de nebulosidade que se forma devido ao encontro da MEC com a MEA e outras massas. Proporciona chuvas prolongadas na Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste, especialmente no verão. Verânicos, períodos curtos de estiagem durante a estação chuvosa, causados pela ação da MTC ou por bloqueios atmosféricos. El Niño e Laninha, fenômenos globais que alteram os padrões de temperatura dos oceanos e afetam o regime de chuvas no Brasil. El Niño aumenta as chuvas no sul e provoca secas no norte e nordeste. Laninha intensifica chuvas no norte e nordeste e reduz as chuvas no sul. Distribuição regional dos impactos. Região Norte. A ação da MEC mantém o clima quente e úmido, com chuvas abundantes e bem distribuídas. A ZCAS intensifica o período chuvoso. No entanto, em anos de El Niño, a região pode enfrentar secas severas. Região Nordeste. Predomina o clima semiárido no interior, onde a MTC contribui para a baixa pluviosidade. No litoral, a MTA traz chuvas. O fenômeno de seca é comum devido à irregularidade das chuvas. Região Centro-Oeste, o clima tropical é marcado por estações bem definidas, verão chuvoso, influência da MEC e MEA, e inverno seco, influência da MTC. Região Sudeste, as frentes frias da MPA influenciam o inverno, enquanto a ZCAS e a MTA trazem chuvas no verão. A região é vulnerável a eventos extremos, como enchentes e deslizamentos. Região Sul, a MPA atua frequentemente, provocando quedas acentuadas de temperatura e geadas. É a região com maior amplitude térmica e maior ocorrência de eventos como ciclones extratropicais. Impactos da dinâmica atmosférica. Agricultura. O regime de chuvas define as safras agrícolas. Veranicos e secas prolongadas podem prejudicar culturas como soja e milho. Energia. As chuvas afetam os reservatórios das hidrelétricas, influenciando a geração de energia. Períodos de seca prolongada podem causar crises hídricas e energéticas. Infraestrutura e segurança. Chuvas intensas associadas a ZCAS ou frentes frias podem provocar enchentes e deslizamentos, principalmente em áreas urbanas densas. Saúde. A seca no Nordeste e Centro-Oeste agrava problemas respiratórios e dificulta o acesso à água potável. Conclusão. A dinâmica atmosférica no Brasil, moldada por massas de ar, fenômenos climáticos e padrões sazonais, é fundamental para a configuração dos climas regionais. Apesar de proporcionar condições favoráveis à biodiversidade e à economia, seus impactos podem gerar desafios significativos, exigindo planejamento e gestão eficiente.